Bom, agora nós vamos ver alguns tipos no Python que nos permitem agrupar os tipos que a gente viu anteriormente e mesmo esses tipos que a gente vai ver agora, depois vai ficar mais claro isso. Então assim, a gente viu os objetos aqui do tipo int, né, integer, float, complex e string. Inclusive no string a gente viu que tem uma série de métodos aí. Nos outros também tem, mas a gente não entrou em detalhes por enquanto, tá? A gente viu que com o dir a gente consegue ver esses métodos aí, que são desses objetos, são funções que a gente utiliza desses objetos, né, para manipulá-los, né? Bom, vamos lá. Agora a gente vai ver um outro tipo de dados que é o seguinte. Eu vou falar que a minha variável A aqui, e eu estou colocando sempre A só para manter aqui uma certa sequência, e porque eu não sou muito criativo para criar variáveis, nome de variáveis, mas poderia ser qualquer nome, tá? E eu estou subscrevendo, então eu estou usando o mesmo, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, ó, uma sequência de valores separados por vírgula dentro de parênteses, tá? E aqui, ó, vou colocar o type, vocês vão ver que ele vai falar que é um tuple, ou tupla, que a gente fala em português. E na verdade, a tupla nada mais é do que isso, é um conjunto de valores aí, que eu consigo acessar os valores por meio de índices, e no Python esses índices começam do zero, então por exemplo aqui, ó, A0 é o primeiro 10 lá que tem, né? A1, opa, o segundo 10, A2 é o terceiro valor lá, que é o 20, né? E assim por diante. E no Python eu consigo então acessar todos os dados que estão dele então pela posição, né, nas tuplas. E obviamente se eu colocar um valor que não existe, ele vai me dar erro, né? Porque eu estou tentando acessar um valor que não existe, né? Não tem 10 itens nessa lista. Se eu colocar aqui usar essa função len e der o objeto aqui, ó, ele está falando que tem tamanho 6, então qualquer valor maior que 6 vai dar problema. Na verdade, se eu colocar o 6 mesmo vai dar problema, lembrando que começa no zero, né? Então eu tenho que colocar 5, que o último item é 5. Uma coisa legal do Python é que se eu pegar e fizer assim, ó, menos 1, colocar índices negativos, ele começa da direita para a esquerda. Ele pega o menos 1 seria o último, menos 2 antepenúltimo e assim por diante, né? Então, por exemplo, A menos 2, então ele vai pegar aí o menos 1, tá? Que é o meu penúltimo valor. Tudo bem? Eu vou usar aqui o que a gente já fez lá para as strings, que é utilizar o dir para ver os métodos que são relativos a essa classe aqui. A gente vê que ele fala type, né? Mas na verdade no Python o Python trabalha com orientação a objetos e tudo são objetos. E aí dentro dos objetos, esses métodos que aparecem aqui, essas funções que aparecem aqui, que no caso aqui estão indicados entre aspas, são o que a gente chama de métodos, tá? E eu já devo ter comentado, o que eu me lembro no vídeo anterior, esses métodos que começam com 2 underlines, eles são métodos que a gente não utiliza eles diretamente, eles são para serem utilizados pela própria classe ou por alguém que não é a gente não utiliza isso diretamente. O que a gente pode utilizar são os métodos aqui, ou as variáveis da classe, quando for o caso, que aparecem aqui sem esses underlines. E aqui no caso a gente vê que tem dois, né? Tem o count e o index. Se eu tiver dúvida, por exemplo, eu quero saber como é que funciona o count, por exemplo, eu posso usar o help, como a gente já viu, sei lá, por exemplo, tuple, né? Count. E aí ele me fala, ele me faz uma descrição do método. A mesma coisa eu poderia fazer com índice, por exemplo, né? Não vamos fazer, ou então, como a gente viu, eu pego o próprio objeto, no caso tenho o objeto A, é uma tupla, e ponho também o método. Ele também dá a mesma coisa, tá? Agora, como é que funciona o count, então? Por exemplo, aqui, ó, eu quero que ele conte quantas vezes aparece o valor 10 nessa minha tupla. Então, aparece 3 vezes, é o primeiro, segundo e último valor. Então, tá aqui. O valor count 20.
aparece uma vez. A count 21, nenhuma vez, tá? Então o count ele faz isso daí. E o outro que a gente viu é o index. Então o index, eu não vou usar o help aqui, mas o índice ele mostra o índice do primeiro valor que aparece com aquele valor na lista. Então, por exemplo, o 10, o primeiro valor 10 que aparece nessa tupla, ele é com índice 0, então ele mostra 0. Se eu quiser pedir index 20, então ó, tem o primeiro valor é 0, 1, 2, ele vai aparecer na posição 2, tá? Menos 1, então ele me retorna a posição onde esse item aparece. Se não existir, ele me dá erro, tá? Desculpa. Ele dá erro, ele fala que esse valor não existe na tupla, tá? Agora a tupla, ela não pode ser alterada. Se eu quiser, por exemplo, pegar um valor da tupla, eu quero pegar, a gente viu, por exemplo, quando eu pedi o índice do menos 1, ele falou que é na posição 4. Então eu consigo acessar o valor, mas se eu quiser alterar esse valor, ela não me permite alterar. Ele fala que não permite colocar um valor na tupla. Então, existe um outro tipo aqui, que vai ser muito parecido com a tupla, mas uma estrutura mais dinâmica e mais poderoso, consequentemente, que é uma lista. Inclusive a tupla pode fazer a mesma coisa que estou fazendo aqui, que é colocar tipos diferentes dentro da própria estrutura aqui. Inclusive eu posso colocar uma tupla aqui, posso colocar uma outra lista, por exemplo, vazia, ou uma lista com outros valores aqui dentro. E a lista e a tupla então permitem eu colocar valores diferentes aí. Então, por exemplo, aqui se pegar o primeiro item, é o 0, vamos por aqui, A4, é uma string, type A, eu vou pedir o tipo do A5, é uma tupla, que é aquela tupla 01, né? Então, a lista, ela trabalha parecido com a tupla em alguns aspectos. Por exemplo, eu tenho count, como a gente já viu, né? Por exemplo, se eu quiser contar quantas vezes aparece essa string lá, aparece uma vez. Não, eu queria uma que não existe, né? Uma que está assim, não existe, então nenhuma vez, tá? Mas se eu der um dir aqui na lista, então vou pôr aqui esse A, que agora é uma lista, nós veremos que tem outros métodos aqui, tá? E eu não vou ficar entrando em detalhes, porque vocês já aprenderam que com o dir e com o help a gente consegue aprender muita coisa aqui no terminal interativo, então vou mostrar alguma coisa bem básica aqui, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o A aqui, ó, na tupla a gente não conseguiu mudar. Eu quero que o primeiro item dessa lista aqui, eu quero que modifique. Eu quero que coloque agora essa string no lugar que estava lá. E ele modificou. Antes era 0, agora passou a ser essa string. Eu posso usar o método append. Eu quero que coloque no append aqui, eu quero que coloque aqui o valor 21 no final. Então agora minha lista tem o 21. Eu vou dar um outro append, eu quero que coloque agora... tem outro valor, mas eu coloquei aqui um outro valor, ele colocou outro valor. E da mesma forma existe o método pop. O pop, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o último valor que está na lista e vai me retornar. Ele me retornou aqui, né, no meu terminal interativo. E ele também já elimina da lista, ó, já eliminou. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui b igual a pop, ele vai pegar o último valor que estava lá, ó. O meu b está com 21 e o a já saiu da lista, então o pop é para isso. E existem outros aí, a gente está vendo aí que tem o remove, reverse, insert. Eu não vou ficar entrando em detalhes aí, porque como eu falei, a gente não quer que os vídeos fiquem muito longos, e também dessa forma, deixando para vocês aí ficarem testando no terminal interativo, vai ser a forma que vocês vão aprender. Nada como pôr a mão na massa e aprender, tá? Finalmente, vamos olhar aqui um outro tipo, que é o seguinte. Agora aqui eu vou falar que o A é igual a abre e fecha chaves agora, tá? Na lista então a gente usou colchetes, na tupla a gente usou parênteses e agora a gente está usando chaves. E agora se eu colocar aqui o tipo do A, ele é um dict, ele fala, é um dicionário, tá? E o dicionário, como é que ele funciona? O dicionário é assim, eu criei um dicionário vazio, né? Mas aí eu vou falar assim, ó, eu vou dar sempre assim, ó, em vez de dar índices, a gente viu que na lista e na tupla a gente usa índices para a gente
acessar um valor que está dentro ou da tupla ou da lista. No caso do dicionário, eu dou chaves para ele. As chaves podem ser números, strings ou qualquer tipo do Python que seja estático. Eu não vou entrar em detalhe nisso agora, mas o que ele aceita é isso. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer assim, ó. Eu falo que o meu dicionário aqui, eu quero colocar nele um item com a chave 1 e aqui eu vou, por exemplo, associado a essa chave o valor 1, tá? Então agora quando eu pegar meu dicionário, ó, então ele tem sempre pares aí, ó, o 1, a chave 1, né, string 1, ela tem o valor 1. Eu posso colocar chaves numéricas, eu posso falar que minha chave 10 aqui é uma string, tá? E aí eu vou ter sempre pares aí de chaves e valores, tá? Inclusive eu poderia colocar dentro dela aqui uma tupla, que é a tupla é imutável, né? A gente viu que a gente não pode mudar ela, então ela pode se usar como chave de dicionário para eu colocar aqui um outro valor também, tá? Então, por exemplo, agora aqui eu tenho uma tupla onde uma das chaves é uma string, outra chave é um inteiro e outra chave aqui é uma tupla, tá? Poderia colocar, não só valores aqui a gente está colocando também, a gente pode colocar dentro do dicionário, eu poderia falar assim, que o meu dicionário, aqui eu vou chamar assim, meu dict, é a chave que eu estou usando, e eu coloco outro dicionário aqui dentro. E dentro desse dicionário eu posso pôr outros valores dentro desse outro dicionário que está aí dentro. Por exemplo, e agora eu tenho um dicionário que dentro dele tem um dicionário no valor, tá? E assim, o dicionário, ele é uma estrutura de dados que num primeiro momento, quem está acostumado com outras linguagens de programação, como era o meu caso, quando eu conheci o Python, me parece ele não ser muito útil, mas depois com o tempo a gente vai vendo que ele é extremamente útil, ele permite a gente fazer coisas muito poderosas com ele. Mas vamos ver aqui então alguns dos métodos que tem no dicionário, tá? A gente vê aqui que tem clear, copy, from keys, get, items. Vamos ver alguns aqui. Então, o meu dicionário está aqui, né? Eu vou fazer assim. Agora eu vou colocar assim, ó, a items. Então, o itens, ele me retorna o quê? Na verdade, aqui, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas é como se fosse uma lista, tá? No fundo aqui é uma lista. É um pouquinho diferente aqui no Python 3 do que no Python 2. É uma lista e dentro dessa lista eu tenho um conjunto de tuplas, onde o primeiro item da tupla é a chave de um determinado par e o valor correspondente, ó, é o que está acontecendo aqui, ó. O segundo tupla, o primeiro valor é a chave daquele par e o segundo valor é o item correspondente. O terceiro é a mesma coisa. Então aqui eu tenho uma tupla, que é a chave desse meu par aqui dentro do meu dicionário, e o valor essa string, assim por diante, tá? Inclusive aqui nesse caso aqui, o valor desse último aqui par, vocês veem que é um outro dicionário, tá? Se eu colocar values, ele me retorna uma lista só com os valores. Ele vai pegar, por exemplo, aqui, ó, o valor que é um, essa string, essa outra string e a chave. E o dicionário desse último item. E keys, ele vai retornar as chaves dentro de uma lista também, tá? Depois eu vou explicar melhor como a gente utiliza isso quando a gente for ver aí as estruturas de repetição, e a gente vai entender melhor porque a gente fala que os dicionários e as listas e as tuplas são iteráveis, como eles chamam no Python, né? Mas no primeiro momento é só mostrar que existem esses tipos, às vezes é um pouco confuso, mas eles são muito úteis aí no Python e a gente vai acabar utilizando eles aí mais para frente, tá? Basicamente para esse vídeo o que eu queria mostrar era isso.